meus amigos, eu sou André Basso e trago para vocês do livro Assim Dizia o Mestre, da editora Alvorada, do professor Huberto Holden. A partir da página 186, o título, aspas, se algum dentre vós quiser ser grande, seja o servidor de todos, fechar aspas. Estas são palavras de Jesus, o Cristo. Prossegue o professor Holden. Ser grande? Quem não desejaria ter uma vida cheia de verdadeira grandeza e felicidade? Quem não desejaria ter a abundância de tudo que faz, a vida próspera e digna de ser vivida? Próspero na saúde, no conhecimento, no poder, na propriedade, no amor, na alegria? Pois tudo é possível a qualquer pessoa, ao homem e à mulher, ao pobre e ao rico, ao sábio e ao ignorante, ao poderoso e ao humilde. Todos podem ser grandes. Essa verdadeira grandeza e felicidade não depende de circunstâncias externas. Não pode ser frustrada pelas adversidades da natureza, nem pela perversidade dos homens. Depende, em última análise, de cada um de nós. Quem o disse foi o único homem realmente grande e completamente feliz. E quando um homem desses fala por experiência própria. E esse homem disse, aspas, se algum de vós quiser ser grande, seja o servidor de todos, fechar aspas, ponto. Se a grandeza dependesse de dominar, seria acessível a poucos, porque poucos podem dominar. Mas, como depende do servir espontaneamente, todos podem alcançar essa grandeza. Porque não existe um único homem sobre a face da terra que não possa servir. Por toda parte, há abundante oportunidade para servir. E, no entanto, são poucos os homens realmente grandes, porque a maior parte não compreendeu ainda que a grandeza está em servir espontânea e jubilosamente. A imensa maioria faz depender a grandeza e felicidade de algo que não depende deles, como, por exemplo, o dominar. Querer servir depende inteiramente de mim e de mais ninguém. Por isto, a verdadeira grandeza está nas minhas mãos, se eu quiser. Mas é precisamente aqui que está a dificuldade capital, o impedimento aparentemente insuperável. O homem comum não acredita que a grandeza possa consistir em querer servir sem esperar nenhuma retribuição. O homem profano e inexperiente acha que isto é apenas um belo idealismo para uns poucos sonhadores, impráticos, mas que para o grosso da humanidade, para o homem prático e dinâmico, não é esse o caminho da verdadeira grandeza e felicidade, porque servir parece ser fraqueza e inferioridade. Ao passo que dominar e ser servido revela força e superioridade. Pois não nos ensina a experiência de cada dia que os que servem são os ignorantes, os analfabetos, os deserdados da fortuna, os ineficientes, os derrotados da vida? Aparentemente, a objeção procede porque o que vemos cada dia é que os que servem são, em geral, os homens menos evoluídos e adiantados. Entretanto, convém não confundir os que servem compulsoriamente com os que servem espontaneamente. Muitos, de fato, são servidores pela ignorância natural, pela adversidade da natureza ou pela perversidade dos homens. Não são estes os bem-aventurados, embora também eles possam ser felizes, no caso que compreendam a sua humilde condição e aceitem livremente. Na verdade, porém, temos de entender pelos homens realmente grandes e felizes aqueles que, podendo dominar, preferem servir,
porque esse serviço voluntário não é senão a expressão externa da sua grandeza e superioridade interna. Mas, como convencer o inexperiente de que as palavras do Divino Mestre representam a verdade absoluta? Na realidade, ninguém pode saber algo sem o ter experimentado e vivido em si mesmo. Mas como são pouquíssimos os que viveram intimamente a grandeza que há no serviço voluntário, que, aspas, há mais felicidade em dar do que receber, fechar aspas. Por isto são poucos os homens que procuram a sua felicidade em servir a seus semelhantes. Para a imensa maioria, a felicidade consiste em serem servidos, isto é, no seu egoísmo. Os que, pelo menos, creem na grandeza do servir, estão a caminho da felicidade, embora não a tenham ainda alcançado. No momento, porém, em que o homem transpõe essa misteriosa fronteira da experiência pessoal, do querer ser servido para o querer servir, está solucionado o problema central da sua vida. Todo homem que se esquece da sua felicidade pessoal, a fim de tornar felizes os outros, se torna verdadeiramente feliz. Como se explica este fato? A constituição cósmica, ou seja, a providência de Deus, está baseada na ideia da solidariedade universal. No vasto cenário do mundo, todas as partes procuram integrar-se num todo maior. E nesta integração das partes, no todo, é que elas encontram a sua realização e felicidade. Essa integração parece, a princípio, uma renúncia à própria felicidade. E é por isso que poucos realizam essa integração ou solidariedade. Mas depois de realizada a integração pelo amor ou solidariedade universal, a felicidade vem infalivelmente aos que só procuram a felicidade dos outros. Querer servir é este o segredo da força, grandeza e felicidade.